Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. 9 horas em ponto agora pelo horário de Brasília. Nesta edição eu trago as principais notícias dessa manhã de sexta-feira. E olha só, o plenário da Câmara aprovou um projeto de lei que determina a castração química a pessoas condenadas por pedofilia. O texto vai para o Senado e foi incluído no projeto que determina que quem tiver condenação sem possibilidade de recurso por esse tipo de crime terá seus dados, inclusive fotografias, disponibilizados em cadastro organizado pelo Conselho Nacional de Justiça. A emenda aprovada determina que a castração química será por meio de medicamentos inibidores de libido, seguindo os termos regulamentados pelo Ministério da Saúde. E agora vamos falar da saúde do presidente Lula. Ele teve o dreno intracraniano retirado e segue internado sob cuidados intensivos e deve sair da UTI nesta sexta-feira. Segundo um boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês às 19 horas desta quinta-feira, o presidente Lula teve o dreno intracraniano retirado no início da noite. De acordo com a nota, não houve intercorrências. O presidente segue internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, sob cuidados intensivos. Pela manhã, foi submetido a um procedimento endovascular, um cateterismo por via femoral, conforme previsto no protocolo médico, para minimizar o risco de sangramentos futuros. Na parte da tarde, realizou novos exames laboratoriais. O boletim médico informa que Lula permanece lúcido e orientado, conversando normalmente, se alimentou bem e recebeu visitas de familiares. Lula está neurologicamente perfeito após uma cirurgia de emergência realizada nesta semana devido a uma hemorragia intracraniana, informou nesta quinta-feira sua equipe médica. E o número de mortes por câncer está aumentando no Brasil e já lidera o ranking de mortes nos últimos anos. Especialistas alertam a mudança de cenário e reforçam os cuidados. Acompanhe. O Brasil está passando por uma transição epidemiológica. Atualmente, o número de mortes por câncer em muitas cidades do Brasil está superando o número das doenças cardiovasculares que lideram o ranking nas últimas décadas do país. A transição já foi observada em países mais ricos. E agora acontece nas nações de renda média, como é o caso do Brasil. O fenômeno foi analisado por diversas instituições nacionais e internacionais. Mais de 5.000 municípios brasileiros foram analisados e os dados revelaram que em 20 anos, o câncer teve um crescimento de 8% com tendência a aumentar cada vez mais. Inicialmente, o câncer era a principal causa de morte em 366 cidades brasileiras. Nos últimos anos, esse número saltou para 726 cidades. De acordo com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, o câncer registra mais de 20 milhões de novos casos por ano em todo o mundo. A projeção é que em 2050, esse número vai subir para 35 milhões de casos. Os pesquisadores esperam que os dados coletados ajudem a melhorar os serviços de saúde no Brasil, além de ampliar as campanhas de prevenção, políticas públicas e autocuidado. E antes de encerrar, vamos falar sobre a guerra lá na faixa de Gaza. Israelenses e palestinos sinalizam novos esforços para buscar um acordo de cessar-fogo. Esse, inclusive, é o primeiro em um ano para interromper os combates em Gaza. O otimismo cauteloso surge no momento em que Jake Sullivan, assessor de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mantém conversações com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em Israel na quinta-feira, antes de ir para o Egito e o Catar, com mediadores com os Estados Unidos em um acordo. Um diplomata ocidental na região disse que um acordo israelense com o grupo militante palestino Hamas estava tomando forma, mas provavelmente seria limitado em seu escopo, envolvendo a libertação de apenas alguns reféns e uma breve pausa nas hostilidades. Basen Naim, uma autoridade sênior do Hamas, afirmou que qualquer autoridade do ZEUA teria que aplicar pressão real para fazer com que Netanyahu e seu governo aceitem a proposta de trégua dos Estados Unidos de 2 de julho e a resolução da ONU que o Hamas disse ter aceitado sozinho. Essa trégua seria apenas a segunda desde o início da guerra, em outubro de 2023. Ela também permitiria a libertação de prisioneiros palestinos mantidos por Israel. O chefe da agência de inteligência israelense Mossad, David Barnea, reuniu-se com o primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, em Doha, na quarta-feira, para discutir um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns, disse uma fonte informada sobre a reunião. O ministro da Defesa israelense
israelense Israel Katz afirmou ao seu colega norte-americano Lloyd Austin, em uma ligação telefônica na quarta-feira, que agora havia uma chance de um acordo que permitiria o retorno de todos os reféns, incluindo 7 cidadãos americanos, segundo o gabinete de Katz. Qualquer coisa além de uma trégua limitada continua improvável enquanto os dois lados mantiverem as exigências que prejudicaram várias rodadas de negociações fracassadas. O Hamas quer o fim da guerra antes que todos os reféns sejam libertados, enquanto Israel diz que a guerra não terminará até que os reféns retornem e o Hamas não governe mais Gaza ou constitua uma ameaça aos israelenses. A guerra começou depois que homens armados do Hamas invadiram comunidades israelenses em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas e levando cerca de 250 reféns ao enclave, de acordo com os registros israelenses. Desde então, as forças armadas israelenses arrasaram áreas de Gaza, matando cerca de 45 mil palestinos, expulsando quase todos os 2.300.000 habitantes de suas casas e causando fome e doenças, segundo autoridades de saúde palestinas. Essa edição fica por aqui, mas às 10 horas eu volto para te manter bem informado. Até mais!